E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. Hoje, um Iconic Spot que eu tava muito ansioso pra trazer aqui pra vocês, que é, de novo, né? Eu falo isso, eu acho que quase toda semana. Mas Ryan Lang é um artista exímio, assim. Eu acho que ele realmente é uma referência do que eu gostaria de me tornar como artista, sabe? Ele é muito próximo do Tyson Murphy e do Sam Nilsson, né? Aquele estilo mais cartoonizado e com um render bacana, sabe, Rick? Uhum. E sei. Poxa, é uma coisa que eu gosto muito e eu não quero ser tão repetitivo aqui, trazendo artistas tão próximos. Então, por isso, o spot de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu queria mostrar pra vocês um pouco do trabalho de um cara que trabalha com Visual Development, né? Que é o trabalho do Ryan. O Ryan é um artista muito versátil e além desse estilo cartoonizado mais realista, né? Com render mais realista, ele consegue fazer umas pinturas realistas e concept art utilizando foto, esse tipo de coisa. E eu acho muito interessante, sabe? Então, é uma coisa que a gente vai discutir ao longo desse spot. Ryan trabalhou pra já muitos filmes gigantes, sabe? Da Disney e da Marvel, né? Que no caso é a mesma coisa, né? Então, só pra vocês terem um gostinho, ele já trabalhou com Visual Development, né? Pro Big Hero 6, o Wreck-It Ralph, Moana e o Doutor Estranho, sabe? Muito. Nossa, bem parecido. Só filme pequeno. Só filme pequeno. Então, por isso que eu achei interessante trazer ele, Rick, porque essa questão do Doutor Estranho e, por exemplo, Moana ou Big Hero 6 é muito parece muito distoante, né? Mas eu acho que a gente vai perceber aqui que, na verdade, não é tão distoante. É só uma habilidade mesmo do Ryan de conseguir trabalhar dois estilos diferentes, mas o pensamento da produção é o mesmo, sabe? Certo. Então, antes de prosseguir, assim, com essas partes de filme, cinema e de concept art, eu queria só trazer um trabalho pessoal do Ryan antes de tudo, porque eu acredito que no trabalho pessoal é onde a gente vê o que o artista realmente gosta de produzir, né? Então, ele tem um trabalho pessoal que eu vou tentar pronunciar, ok? Não me julguem, que é o Issunboshi. Issunboshi, que é um conto tradicional japonês, né? Um folclore japonês que ele pegou pra ilustrar, digamos assim, né? Então eu acredito que ele tenha criado uma história com os personagens desse conto e ele ilustra ao decorrer assim, de várias ilustrações e alguns concepts também. Então ele vai realmente fazendo e desenvolvendo esse universo desse conto, né? Então aqui, nessa primeira imagem, pra mim, quando eu lembro de Ryan Lang, é essa primeira imagem que me vem em mente, sabe, Rick? Não sei se você conhece ou tá familiarizado com o trabalho dele. Conheço o trabalho do Ryan, é maravilhoso. E eu concordo contigo, esse trabalho diz muito sobre ele, ele adora. Inclusive, ele faz uns personagens... Esse daí é aqueles personagens miniatura, né? Que eles são do tamanho de uma plantinha de nada. Então, eu acho que tem a ver com o conto, né? De ter esse personagem que ele é pequenininho, mas tem algo mais demoníaco que já é nessa próxima imagem, né? Então você consegue já identificar com o clima, né, que ele estipula em duas ilustrações super diferentes, mas com a mesma temática, né? Demais, cara. Olha que sensacional. E esse personagem até ele modela em 3D, ele faz diversos estudos de concept, é muito interessante. Se você entrar no ArtStation e no site do Ryan, você vai perceber que ele é um cara super versátil. E não só falando de 2D, né, de realista ou cartoonizado, mas ele sabe fazer 3D também, ele sabe fazer photobashing muito bem, que a gente vai ver mais pra frente, sabe? Ele é um cara, assim, pronto pra indústria, perfeito pra indústria. Não é à toa que ele tá trabalhando em tantos filmes fantásticos, né? Faz todo sentido, né? E antes de prosseguir pro próximo, também continuando aqui na parte dos contos dele, né? Eu queria só deixar uma indicação aqui pra vocês, que é o Gumroad do Ryan, né? Que eu comprei recentemente e eu achei muito bom. Que ele fala um pouco sobre a técnica de render de roupas e de pele humana, né? Que é uma coisa que identifica muito o trabalho dele, né? Que é aquele subsurface scattering, que é aquela questão da luz passando na pele humana, né? Que dá aquela coisa de vida. Então, deixo aqui a recomendação pra vocês. Esse é um dos personagens desse conto, né? Que ele tá ilustrando e criando, desenvolvendo o universo. É como se fosse
um personagem secundário, sabe? Desse futuro filme. Eu queria muito que a Disney fizesse esse filme, sabe? Ia ser muito lindo, né? E essa acho que é uma série de 3, 4 vídeos que ele deixou no Gumroad, então fica realmente a recomendação que é muito bom. Beleza? Sucesso! Então vamos agora adentrar ao universo de Wreck-It Ralph, que eu não assisti. Esse é maravilhoso! Nossa, o Catan no spot do Corey Lofitz, ele ficou assustado que eu falei que eu não assisti esse filme ainda e ele vai ficar super decepcionado. Desculpa aí, Catan. Mas enfim, o Ryan, além de visual development, né, que é você realmente estipular qual que é o visual, né, do filme, de um futuro filme, ele faz muitas artes chamadas Keyframe Illustration, né? Que são basicamente as cenas chaves de um filme ilustradas, tá? Isso serve mais ou menos para você dar o sentimento da cena, sabe? Para você conseguir vender aquele filme pros produtores também, é muito utilizado para esse tipo de coisa, né? E testar a cor, luz, como vai ser a iluminação dos ambientes, esse tipo de coisa, né? Então aqui nessas ilustrações, isso fica muito evidente, né? A parte técnica obviamente já é um absurdo, não vou nem ficar entrando muito em detalhes, né? Mas você consegue identificar aqui toda aquela parte de design, até que o Catan explicou muito bem no episódio do Corey Lofitz, que eu recomendo muito vocês assistirem, né? Que tem 50 minutos, mas eu recomendo muito. Que é essa questão de você utilizar os elementos do universo dentro do seu cenário, dos seus personagens. Então, por exemplo, nessa próxima imagem, você percebe, por exemplo, que os carros são feitos de doce, né? Sim. Tem toda essa textura de docinho, sabe? Cada carro tem uma forma diferente. O terceiro carro ali já é sei lá, parece uma geleia, né? Alguma coisa assim. Sim. E aqui entra de novo aquela coisa que eu falei do Subsurface Scattering, que é o narizinho desse personagem, do primeiro personagem aqui. Olha que coisa mais bonita, parece que ele tem vida, né? Ele tem uma saturação. Dá vontade de morder, exatamente. que são aquelas cores saturadas, né? Que realmente dá vida, né, para aqueles objetos mais orgânicos, né? É um estudo de material, né? Uhum. E ele é muito bom nisso. Eu acredito, Rick, até que nessas imagens que ele faz pros filmes grandes e tal, ele usa muito 3D junto com foto. E esse tipo de produção, como é uma coisa que precisa ser executada de forma muito rápida, né? Porque são diversas peças, ele não pode perder, por exemplo, um mês fazendo uma peça, né? Ele não tem esse tempo todo, então ele realmente tem que usar todos os recursos disponíveis para ele, né? Justíssimo. E isso muita gente faz em outras áreas, não só para visual development, mas utiliza, por exemplo, o SketchUp para ajudar a fazer perspectiva de cenários, né? Esse tipo de coisa. Se você pega o próprio James Gurney, ele fazia as maquetes, né? O James Gurney, exatamente. Que a gente precisa fazer um episódio sobre ele, né? Que ele, para pintar um dinossauro, por exemplo, para ele entender o volume daquele dinossauro, em vez de ele ficar só chutando como seria, ele vai e modela mesmo um dinossauro, né? E faz super bonitinho e... Sim. Ele é um cara muito, né? Enfim, é um episódio à parte isso. Então, nessa terceira imagem, a gente já consegue identificar um outro mood completamente diferente. Quando eu falo mood, é sentimento, tá, pessoal? Completamente diferente das outras duas, né? Que realmente tá tentando vender um ponto-chave do filme, né? Então aqui a gente já identificou 3 cenas completamente diferentes, com cores, com balanço de branco, sabe? Esse tipo de coisas, detalhes técnicos de fotografia, de luz, né? 3 muito diferentes e pro mesmo filme, né? Com certeza. E é legal mostrar como o filme pode ter várias facetas e como o visual developer, ele pode ajudar a conver a emoção de momentos de uma maneira tão intensa, né? Isso. E outra, né? Aqui também entra aquela questão de não quebrar o universo que eles estão vivendo, né? Ali a gente percebe aquelas coisas descendo do teto de mentos, sabe? Ele realmente ele não quebra nunca, ele não faz você esquecer que você tá num mundo de doces, por exemplo, né? Nessa próxima imagem que é só, entre muitas aspas, só um cenário, né? Não tem muitos personagens, mas a gente identifica ainda que são coisas feitas de doce, um chocolate derretendo, parece sorvete derretendo, enfim, né? E nessa última imagem do filme também a gente percebe muito essa parte técnica dele que lembra muito 3D, né? E de novo, aquela questão do doce, né? Parece a fantástica fábrica de chocolate, né? Sim, as montanhas de bombom. Tudo, né? E eu acredito que tem coisa 3D, não é possível aí. Tá muito... O render dele, né?
Eu imagino que sim, E o último ponto que eu gostaria de anotar aqui, né, nessa última imagem, que são as cores, né, que lembram mesmo esse universo de doce, né, esse rosinha contrapondo com o verde no céu, né, nos textos. Não é à toa, né, tudo faz parte desse pensamento do artista pra compor a cena, né. E acho que uma coisa importante de dizer é que ele não tá fazendo isso sozinho, né, Marco? Eu digo, ele tá fazendo a peça sozinho, mas o universo não. Então ele já tem uma série de caminhos, né? Que ele deve seguir, assim, várias indicações, várias orientações, né? Isso, a direção de arte. É uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, é que não foi ele que definiu o estilo do filme sozinho. Exatamente isso que o Henrique quis dizer. Exatamente, perfeito, Rick. Porque até o Corey Lofitz, que a gente comentou no outro spot, ele trabalhou nesse filme, né? Então são vários artistas produzindo peças pra criar esse universo, né? Pra criar esse mundo de doces, por exemplo. E criando cenas, não é só o Ryan Lang, né? Ele é só um ótimo exemplo de coisas muito bem feitas. Sim, cara, sim. Então, rapidamente, eu queria passar aqui no próximo filme, que é o Big Hero 6, também da Disney. Esse filme é ótimo. Fantástico também. Aqui a gente já vai passar nessa primeira imagem, que também, keyframe illustration, que ele pega um keyframe, que é uma parte, é como se fosse um print screen, ele faz como se fosse um print screen do filme. Mostra pros produtores, pros diretores, pra eles terem aquela noção realmente visual de como tá ficando, ou vai ficar, pode vir a ficar, né, um filme que eles estão investindo, né, que é importante, né? Sim, sem dúvida. E também, já na próxima imagem, que eu achei muito interessante, que ele coloca no portfólio dele, ele cria, por exemplo, esses monstros, né, esses tentáculos, e além de tudo, na próxima a gente pode ver, e que ele colocou no portfólio dele, que eu achei demais, ele explica como os tentáculos devem ser, por exemplo, animados ou pensados, como eles vão existir no mundo, né? Então, ele comenta que como formigas, né, são formigas simulando um fluido viscoso, sabe? Girando. Cara, que legal. Então ele tem tudo isso em mente, ele não tá fazendo só porque é visualmente legal, mas ele tem que pôr um pensamento ali por trás de como aquilo pode ser animado. Então é legal ele dando essas indicações pra toda a equipe, para que eles possam conversar, né? Não necessariamente foi usado no filme, mas é bacana você ver o pensamento do artista, né? Que não é à toa, 100% à toa, né? Sim, tem toda uma estrutura. E eu digo mais, fica mais fácil você imaginar as coisas quando você imagina a estrutura por trás delas, ou quando você entende a estrutura por trás delas, né? E aí, pra concluir essa série aí de filmes mais cartoonizados, estilizados, eu quis trazer um pouquinho, no caso, um personagem da Moana, né? Que ele fez. Mas todos esses filmes que a gente trouxe aqui, vocês podem entrar no portfólio do Ryan Lang. Eu realmente convido vocês a conhecerem o portfólio do Ryan, que ele coloca todo o processo, todos os testes, e também é importante falar, essa próxima imagem aqui, que é o rosto da personagem, né, que é um teste aí de, sei lá, como se fosse um teste de maquiagem pra um filme 3D, né, digamos, né. Uhum. Então ele imagina, por exemplo, a atriz que vai interpretar esse monstro, né? Enfim, no filme tem mais sentido do que isso que eu disse agora, mas é só pra vocês entenderem, pra quem não assistiu, tá? Então, ele faz vários testes, ele experimenta vários rostos diferentes, proporções diferentes, ele não fica só nesse. Isso aqui é só um exemplo do acabamento que ele deu pra esse rosto, né, por exemplo. Realmente como se fosse um teste de maquiagem, né? Sim, fantástico. E aqui embaixo, essa maquiagem, entre aspas, né, sendo utilizada em um keyframe illustration, né? Que é aquela ilustração que eu comentei anteriormente com vocês. Então, e essa é muito próxima da que foi pro filme. Então, eu não sei exatamente se ele foi o concept artist desse monstro, né, em específico. O monstro ele é bem diferente, na verdade, enfim. Sem spoiler. Mas o mood tá igual, assim. O mood, né? Tá igual. Então, eu não me lembro muito bem, porque eu dormi na Moana, mas enfim, isso é um papo... Marco! Ai, gente! Foi mal, não me julguem. Já julguei, já. É muita cantoria, eu não aguento. Enfim. Eu também não. Legal. E agora, pra trazer um ponto de vista completamente diferente, assim, vamos girar 180 graus aquela parte de cartoonizado, de estilizado, e vou trazer aqui outra pessoa. Alguns concepts que ele fez pro Doutor Estranho. Parece um outro artista, não parece, Rick? É outro artista, né? É outro artista. E aqui são ilustrações de produção, tá, gente? Não são ilustrações necessariamente promocionais. Aqui era
mais ou menos aquilo que eu mostrei anteriormente lá dos tentáculos, tá? É eles colocando em ilustrações o que poderia vir a ser o filme, sabe? Os efeitos, principalmente o Doutor Estranho, que tem muito efeito visual, muitas coisas brilhando, esse tipo de coisa, assim, sabe? Então são testes mesmo, pra que os... De novo, né? Vou ficar repetitivo aqui, mas é pros produtores, pros diretores meio que terem algo visual pra abraçar quando eles forem realmente filmar, né? E realmente fazer toda a parte da produção do filme, né? Isso vem na pré-produção, né? Essa parte do Ryan. E deve ser uma mão na roda, esse tipo de coisa. Nossa, imagina você já ver o ator certinho com a roupa, né? Eu sei que foi a Carla Ortiz que também ajudou no concept de toda a parte visual ali do Doutor Estranho, enfim. Então o Ryan, eu acho que ele trabalhou junto com toda a equipe, né? Ele foi freelancer, se eu não me engano. Ele não trabalhou in-house, mas ele trabalhou junto com a equipe ali de produção do filme, da pré-produção do filme. Enfim. Então aqui são alguns testes de efeito visual, né? Que eu queria trazer pra vocês. E nessa próxima sequência de imagem, a gente pode até entender o que eu tava falando antes, né? De que realmente é algo de muitos testes, né? Então o cara ele cria uma cena, por exemplo, do personagem aqui, que nem eu tô mostrando pra vocês, parado, e ele experimenta em cima dessa imagem, né? Ele experimenta pra que as pessoas dos efeitos visuais tenham uma noção, meio que um guia pra onde ir, né? Do que pode vir a ser esse efeito de distorção do personagem, né? Eu, novamente, não assisti Doutor Estranho também, não me julguem. Mas o que você assiste? O que você tá assistindo, Marco? Eu tô assistindo filmes cult francês. Não, mentira. Eu sou um cara de documentário, eu não gosto muito. Enfim, não é... Você quer fazer um spot sobre algum documentário de como hambúrguer é nocivo ao coração? Pode ser, vou fazer isso. Mas enfim, eu não sei qual é o efeito que foi pro filme, né? Mas é bacana que esses são testes, né? E aqui você pode ver que o Ryan, ele não perde a qualidade nos testes, né? Nope. São coisas muito bem feitas, muito bem pintadas. E ele realmente deve ter perdido um tempinho a mais aí do que eu já vi em produção de filme, né? Produção de filme, eles usam muito Photobash. Então eu acredito que o Ryan usou Photobash nessas sequências também, né? Porque ele não pode perder muito tempo, sei lá, criando a estrutura do rosto, sabe? Ele já deve pegar um ator e mandar bala em cima, né? Mas você pode perceber que tem muitas pinceladas, né? E, cara, eu imagino a mão na roda que isso foi pro pessoal de VFX, pro departamento de efeitos visuais. Porque eles pegam, essa pessoa ela tem que fragmentar e ir embora. Ok, o que isso quer dizer? Exatamente. Aí entra o Ryan, né? Então, porque até como o Doutor Estranho é algo completamente celestial, né? E eu imagino que em alguma parte do filme ele precisava se tornar uma entidade de alguma forma, né? Se eu tivesse assistido, você ia saber. Exatamente. Eu não sei, né? Mas eu poderia saber. Aqui são uns testes mesmo de efeitos, de... Oh, meu Deus, como é que eu posso transformar esse cara em algo celestial? Ryan, né? Dá uma mão aqui, sabe? O que isso quer dizer, né? Eu imagino a loucura que deve ter sido explicar o que o diretor queria, né? O que a galera queria pra esse filme. Porque pelo que eu assisti no trailer, é algo muito surreal. Uma coisa que eu acho muito interessante, acho que é uma boa metáfora aqui, é como se fosse eu fosse o departamento de efeitos visuais, fosse eu tentando fazer um bolo, e eu não sei como fazer um bolo, e aí eu falo, ok, o que eu preciso pra fazer um bolo? Alguém vai lá e me passa a receita, sabe? Eu sinto que esse é o Ryan, ele passa a receita do bolo pra você fazer o bolo. O diretor deve chegar assim e falar assim: nossa, uma vez eu comi um bolo de morango, que é uma delícia. Ele tinha uma cobertura de não sei o quê. Faz pra mim? Ryan, sei, tô anotando. Bolo de morango, né? E ele vai e ele consegue. Porque ele é um cara muito preparado, né? Ele é muito capaz, né? Quase a Palmeirinha. Palmeirinha do concept. Ryan Lang, a Palmeirinha do Visual Development. Ok, Henrique. Por isso que o Henrique tá aqui, gente. Por isso que a gente ama ele. Ai. Então, Riquinho, o que a gente pode aprender com o meu querido Ryan Lang? Cara, é muito interessante quantos artistas a gente vê no mesmo artista, né? Então, sim, quantos estilos diferentes, seja de render, seja de traço, seja de escolhas estéticas em geral, né? Eu não acho que o Ryan tem medo de não ser conhecido só por uma coisa. Eu vejo que muita gente se atém muito à questão do eu preciso ter uma linguagem única, né?
E aqui o Ryan vem pra mostrar que não necessariamente. Às vezes ele usa 3D, às vezes ele usa uma coisa mais realista, ele faz photobash, ele faz uma coisa cartoonizada, ele faz uma coisa flat, ele faz uma coisa renderizada. Ele faz várias coisas dependendo da necessidade. E ele não tem medo de mostrar isso. Ele poderia muito bem fazer isso e não mostrar. Em compensação, ele pega nos trabalhos pessoais dele e faz o que ele bem entender, né? Isso que Pinta e borda. E ele é conhecido, pelo menos assim, que nem eu comentei lá bem no comecinho do spot, né? Quando eu penso em Ryan Lang, a primeira coisa que me vem em mente são os trabalhos pessoais dele, né? Não são os trabalhos de produção que ele faz, né? Com certeza, assim, os caras da Disney, a primeira coisa que vem em mente quando eles pensam em Ryan Lang é um cara que faz muito bem o que eles precisam fazer, né? Mas, assim, como fã, realmente o que me chama a atenção do Ryan são os trabalhos pessoais, assim. Eu sou realmente fascinado pela aquela coisa mais cartoonizada, misturada com realista, né? Aquela coisa de sempre, vocês já estão cansados de me ouvir falando aqui, né? Então é isso, pessoal. Esse foi Ryan Lang. Eu quis fazer um episódio bem diferente hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer um estudo sobre o que pode ser o Visual Development. Se eu falei muita besteira, por favor, deixe nos comentários aí o que eu falei de errado, vamos trocar uma ideia, porque isso aqui foi mais ou menos um estudo que eu fiz sobre o trabalho dele, né? Então eu tô tentando aprender aqui junto, né? Não é o Marco fazendo uma análise crítica do que é o Visual Development. Não é nada disso. É a gente aqui tentando aprender junto com vocês, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem. Até mais!